bem. Livro dos Espíritos. O mês de abril é um mês rico. Inclusive, o aniversariante ou o patrono dessa casa também é de abril. Mas dia 18 é o dia do Livro dos Espíritos. E o que pensamos? Bom, precisamos passear nesse livro. O Livro dos Espíritos é toda a doutrina espírita. Existe apenas um livro. Os demais livros nada mais são do que complementação do livro 01, o Livro dos Espíritos. Só para deixar isso muito claro a todos nós. Primeira parte, Livro dos Espíritos, das causas primárias. Livro complementar, a Gênese, lançado em 1868, o último livro que Kardec lança. Segunda parte, Livro dos Espíritos, do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos. Livro complementar, Livro dos Médiuns, o segundo livro, que vai mergulhar em todas as questões da vida do espírito. Terceira parte, Livro dos Espíritos, das leis morais. Livro complementar, o Evangelho segundo o Espiritismo, que faz 160 anos este ano. Também merece uma homenagem, né, o nosso Evangelho. Última parte, Livro dos Espíritos, das esperanças e consolações, penas e etc. Continua alguma coisa? Livro complementar, O Céu e Inferno, de 1865. Já tinham feito essa análise? Já pensaram como foi tudo muito bem esquadrinhado pela própria espiritualidade? A primeira edição do Livro dos Espíritos era lançada com 519 questionamentos. A segunda já são o que nós conhecemos hoje, os 1019 questionamentos. E, lógico, depois vieram os livros a somar-se a este grande livro. Por isso que o título está perfeito. É, efetivamente, a pedra angular da doutrina espírita. Nós precisamos conhecer o Livro dos Espíritos. Isso é quase um dever, mas não um dever deste aqui, que de vez em quando ocupa a tribuna. É um dever nosso, porque nós somos espíritos. E nós precisamos conhecer-nos. Lá atrás, se o tempo nos permitir, há o questionamento 919, que está contido aí nesses estudos que fizemos hoje, que Kardec questiona o que deve fazer um homem. E a espiritualidade responde, um sábio já vos disse, conhece-te a ti mesmo. É o questionamento 919, que traz uma carta imensa de Santo Agostinho, retratando esse mergulho íntimo, que nós às vezes fugimos. Porque estamos muitas vezes, embora numa casa espírita, digo de mim, preocupados com a vida física, que merece toda a preocupação possível, lógico, porque estamos encarnados, mas não podemos jamais dissociarmos do que somos. Não pode ser a nossa grande busca, porque essa busca do centro do ser material, inevitavelmente, ela desaparecerá. Então precisamos conhecer o Livro dos Espíritos. Porque primeiro é um livro trazido pelos Espíritos, para falar de nós, o que somos, para onde vamos, de onde viemos, qual a nossa grande meta, né, nessa existência. Então, lógico, passeando por esse livro, nós vamos às perguntas mais importantes, questões 1 a 13, onde ele escalona a condição divina. Eu tive que escurecer um pouco a tela, as letras diminuíram, que eu tive que mudar o design. Mas
Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Pronto. A doutrina espírita é uma doutrina monoteísta, é uma doutrina teísta por excelência e coloca Deus como causa primária de todas as coisas. Entre essas questões, nós vamos encontrar a questão número 4, onde podemos encontrar a prova da existência de Deus, num axioma que usais em vossas ciências. Conhece ou vede as consequências e reconhecerás a causa de tudo isso. Uma inteligência absoluta, tão absoluta que se o nosso planeta estivesse um pouco mais próximo do Sol, certamente não haveria vida humana física neste planeta. Se nós tivéssemos um pouco mais de oxigênio, nós não suportaríamos a atmosfera do planeta. Então, é um enquadramento tão perfeito, tão absoluto, para que aqui haja essa condição de vida, que há de ter vindo de uma inteligência. A própria construção ou formação do nosso satélite natural, né, ele está mantendo todo o equilíbrio da nossa vida. Deus é esse gestor. Ele é eterno, ele é imutável, ele é imaterial, ele é único, é onipotente, é soberanamente justo e bom. Nós espíritas sabemos um pouco dessas qualidades. Ele é justo e bom. Ora, quando lemos isso, nós precisamos entender que Deus não castiga. Olha que coisa interessante. Que a vida, às vezes, pode até nos parecer penosa, mas não por maldade divina, porque Ele é soberanamente justo e bom. O livro dos Espíritos, com todo respeito, ele rasga alguns conceitos dos velhos mandamentos, onde coloca um Deus que pune as criaturas. Não, não mais. Porque ele é um pai. Porque a nossa doutrina carrega efetivamente, mais à frente nós veremos, na questão 625, que Jesus é nosso modelo e guia. E que Jesus trouxe um Deus de amor. Então, para nós, por favor, tirem dos seus corações que aqui é um vale de lágrimas. Embora ainda estejamos no mundo de provas e expiações. Que nós viemos efetivamente para sofrer. De maneira nenhuma. Quem é pai ou mãe aqui? Apareceram alguns, graças a Deus, estão com medo? Hã? Queremos que nossos filhos sofram? Deixamos nossos filhos chorando na escola? Às vezes, quando começaram? Lógico que deixamos. Agarrado em nossa perna. Não, painho, você vai. Porque é para o seu bem. Será melhor para você. É importante que você crie autonomia. É importante, filho, para você. Por mais difícil que parecesse para nossos filhos, que uma hora também pareceu para nós, né? E eu sou de um tempo tão antigo que fui para o colégio Padre Félix. Imaginem, vocês não sabem nem o que é isso, né? Na velha Conde da Boa Vista, certo? E meus irmãos mais velhos já podiam estudar no Marista, eu era muito novo, sozinho, sem ninguém. Fique, mas foi bom. É isto, é somente isto. Porque Deus nos quer autônomos. Então, quando algumas dificuldades nós passamos, precisamos lembrar que Deus é soberanamente justo e bom. O que é que Ele espera de mim? Por que passo por isso? Amanhã
independente de provas e expiações, descobriremos apenas que estamos nos habilitando às tarefas que todos nós devamos assumir. Só para dar um exemplo muito simples disso, quando o nosso querido Chico, é aniversário de muitos Chicos em abril. Não estou falando de Francisco de Assis, agora falo de Francisco Cândido Xavier. Teve seu problema sério na vista, e Emmanuel olha para ele e diz: ter uma vista é uma bênção. Certo? Numa linguagem mais baixa seria: engole o choro e vamos trabalhar. Né? Há duas razões importantes por isso. Primeiro, que Emmanuel conhece o que é viver sem ver nada. Né? Que ele, na encarnação de Públio Lentulus, perdeu a vista. Segundo, que se ele deixa Chico lamentando a própria sorte, a dizer: meu Deus, eu não faço mal a ninguém, eu trabalho, eu me dedico à doutrina, eu me dedico completamente, me aparece isto, ele ficaria numa lamentação constante e não poderia sintonizar-se com os espíritos superiores que estariam lhe auxiliando. Então, bora, Chico, bora trabalhar. Durante o trabalho, a dor passa. Durante o trabalho, ele simplesmente resigna-se a passar por aquela dificuldade. Habilitou-se. Quando nós batermos a porta um dia, se tivermos condições morais de batermos a porta de Francisco Cândido Xavier: Chico, me ajude, por favor. Ele falar: meu filho, tranquilize-se. Vamos trabalhar. Mas, Chico, você não compreende o que eu estou sofrendo? Compreendo, vamos trabalhar. E aí nos habilitaremos. Então precisamos entender isso. A vida não é um castigo, de maneira nenhuma. Nem a prova é uma coisa difícil, porque Jesus nos chamou a atenção para isso. Suave é o meu jugo e leve o meu fardo. Que história é essa de nós estarmos blasfemando contra Deus perante as dificuldades que enfrentamos? Enfrentaremos com a consciência de que Deus é soberanamente justo e bom. É um Pai. Mas digamos, senão eu não saio da primeira parte. Nós, espírito e matéria, desculpe a letra, é um instrumento de que se serve o espírito e sobre o qual exerce a sua função. Matéria é tão somente um instrumento nosso, somente isto, que serve o espírito. Eu, quanto espírito, faço uso da matéria. Eu, desencarnado, continuarei a fazer uso da matéria, porque eu sou espírito. Eu sou portador, por exemplo, de perispírito. Perispírito é semimaterial. Eu interfiro na matéria? Lógico que eu interfiro. Nós não pedimos isso constantemente? Quando temos, talvez, algum problema de saúde, nós não batemos a porta do Dr. Bezerra para que ele interfira e exerça ação sobre a matéria que somos nós? Ou sobre o problema efetivamente material? Então, primeiro ponto, e ele separa bem: matéria é só um instrumento. Imagine se nós tivéssemos efetivamente essa consciência. Os danos, as dificuldades, os pesares que a matéria nos impõe, já não seria tão difícil assim. Olharíamos, olha, isso é um instrumento e eu perdi esse instrumento. Né? Não foi por mau uso, não foi por algum erro, né? Pelo menos que eu saiba dessa encarnação, apenas perdi um instrumento e Deus permita, amanhã eu estarei com outro instrumento melhor. E espírito
é o princípio inteligente do universo. E aí casa-se com as informações do Cristo, né? De que nós somos os filhos de Deus, né? Ou nós somos a semelhança do Pai. E esqueçam a semelhança física, porque a semelhança física é um instrumento que talvez no planeta Terra carregue essas informações, mas certamente esse corpo não sobreviveria em Júpiter. Mas a vida em Júpiter, bom, a revista espírita diz inclusive que Mozart vive lá. E já dialogou com Kardec, inclusive já falou das músicas de Júpiter. Mas nosso corpo não suportaria a atmosfera daquele planeta, que é muito mais forte. E é um planeta que protege o planeta Terra. É outra matéria, mas o princípio inteligente sou eu. E essa é a minha semelhança do Pai. Semelhança que veremos à frente nesse livro, o porquê de sermos semelhantes a Deus. Porque nós transformamos o mundo. Nós vamos entender, muito bonito, a história de que no 7º dia Deus descansou. Imagine, né? Tudo estava bonito, Deus olhou assim, ó, fui, vazei, né? Descansou e soltou. Bom, para nós que lemos Jesus, quando ele diz, o Pai trabalha e eu trabalho também. Deus jamais parará. Não dá para entender a sua grandiosidade. Por isso que coloca-se, né, na primeira parte do livro, algumas virtudes divinas eternas. Mas quando o velho mandamento traz a gênese do planeta, ele quer dizer que Deus entrega-nos o planeta e diz, agora é com vocês, que são meus filhos. Vocês são portadores da inteligência. Transforme-os. E viemos transformando. Já saímos do primitivismo, do mundo dos primitivos. Já estamos até em finais de mundo de provas e expiações. Avançaremos, Deus permita, estarmos nós presentes no mundo de regeneração. Daqui a pouco, no mundo bom. E daqui a pouco, nos mundos perfeitos. Quem levará a Terra para essa condição? Os espíritos superiores ou nós, seus habitantes? Teremos ajuda dos espíritos superiores, como os professores fazem com os seus alunos. Mas a casa é nossa. E isso está dito em várias passagens do Evangelho. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, possuirão a terra. Bem-aventurados os mansos, serão chamados filhos de Deus. Neste mundo. Então, maravilha, essa é uma das nossas funções. Por isso que somos princípio inteligente do universo. Deus nos outorga a condição de nos fazer felizes ou até prolongar, talvez, as nossas dores. Mas sigamos, que só são 15 slides, eu estou no 3º, é coisa pouca, né? O livro também é longo, são 1019 questionamentos, nós escolhemos alguns. Os espíritos são os seres inteligentes da criação. Povoam o universo fora do mundo material. Olha que informação. Nós estamos num livro do século XIX. Hoje, falar para uma criança que vidas em outros planetas é uma coisa muito fácil. Hoje, todo mundo fala de OVNIs. Kardec lançava, através das informações dos espíritos, que os espíritos povoam o mundo, o universo fora do campo da matéria. Não há nada no universo que não tenha o espírito, que somos nós.
Aqui chamamos, talvez, de espíritos humanos ou humanoides. Em outros, eu não sei a forma que teremos, mas seremos nós. Isso é tão verdade que vamos escutar facilmente nosso querido Divaldo dizer, olha, a turma está voltando para auxiliar a transformação do planeta. Então já encarnaram centenas de espíritos superiores auxiliando Jesus na transformação do planeta. E de onde vieram? De mundos evoluídos. De mundos evoluídos. São espíritos. Somente isso, simples assim. Então a vida não se resume a apenas isso. A vida do espírito é de uma eternidade, ou a nossa vida é de uma eternidade que para nós ainda não mensuramos. Só para deixar-nos um pouco confusos, olha que maldade. Quantos anos tem o planeta Terra? Mais ou menos. 4 bilhões e meio. Né? Para a gente não fazer uma coisa. O planeta Terra irá um dia explodir, sim ou não? Será. Inevitavelmente. Inevitavelmente. Como o Sol também vai. Vai chegar um dia que o Sol vai ficar um pouco sem energia e vai começar a sugar tudo. E é natural que isso aconteça. Espero não estar mais aqui. Hã? Espero. Nós sobreviveremos a isso em espírito? Então nós somos maiores que o Sol. Olha que coisa louca. Nós que não existe cidadão encarnado que possa contar a sua idade, né? Vamos supor, eu estou com 58. Eu não consigo contar 4 bilhões e meio em 58 anos. Se eu contar um segundo, não consigo. Porque 1 bilhão são 32 anos em segundos. Imagine. Nós somos maiores. Isso nos assusta um pouco. Nos diz também que estamos muito mais próximos do átomo que do arcanjo, e não são palavras minhas, mas nos diz que nós temos muito ainda a fazer. E todas essas coisas usaremos para nós mesmos, a dizer, como falávamos para nossos filhos, quando perdia qualquer bobagem, até que fosse um chocolate, meu filho, isso é besteira. Por isso que os espíritos chegam para nós, olha, uma vida é um momento tão fugaz para o espírito que não deveria causar tantas dores em nós. São apenas 100 anos. Vocês que quantificam isso como um martírio, e há espíritos, talvez na reunião que aconteça agora, que estejam reclamando do que aconteceu com eles lá no século XVI. Puxa vida, 1700, meu filho. 400 anos quase já se passaram, 320, e você ainda lamenta o que houve lá atrás. Você é tão grande, você é tão maior do que tudo isso, que simplesmente permita-se sofrer alguma coisa. Não que seja um castigo divino, não que isso seja um automartírio, que a doutrina espírita não admite isso, mas simplesmente pela condição sine qua do mundo. Porque as dores são inerentes desse mundo. E elas acontecerão, porque acontecem com todos. Ah, mas fulano frustrou-me. Sim, quantas pessoas nós frustramos? Nessa existência, não estou pedindo da outra, não. Imagine se não frustramos. Eu não quero nem falar, né? Que já estou no segundo, imagine se eu não frustrei. Né? Lógico. Quantas pessoas guardam dores nossas? E nós não podemos sofrer as dores inerentes do mundo? Lógico que sim. Mas isso é tão pequeno para o espírito
espírito que povoa o universo. Imaginem nós sairmos daqui. Veja que informação grandiosa ele fala desse ser inteligente, a inteligência da criação. Você liberte-se da materialidade. Liberte-se. É por isso que esses grandes espíritos, inclusive o grande mentor dessa casa, Francisco de Assis, é um homem absolutamente liberto das matérias. Que dor ele pode sofrer? Que dor? Um ferro quente sobre os olhos e ele serenamente, diante daquela cura, imagine. É para beijar o leproso? É verdade? É, beijo. É para ficar tão distante da humanidade que simplesmente dialoga, certo? Com a sensibilidade dos animais. Qual a dor que esse espírito encarará no mundo? E para nós espíritas, que guardamos uma certa relação dele com João Evangelista, que volta ao mundo para mostrar efetivamente sua ligação com Cristo. Por isso que ele passa com essa tranquilidade, porque ele é um espírito que povoa o universo. Se preciso vestir a casca humana, eu visto. Mas se preciso, Jesus, ajudar-te em Júpiter, em Marte, em Mercúrio, no Sol, eu estarei ali. Em qualquer lugar. Porque eu sou absolutamente liberto. Nada mais me dói, porque sou espírito. Veja que maravilha. Que informação e que pena que o relógio daqui é sempre rápido. A coragem de Kardec. Questionar Adão. Imaginem, nós ainda hoje temos os criacionistas, né? E os evolucionistas. Quero dizer que a doutrina espírita carrega as duas vertentes. Sim, somos criacionistas, porque quem criou o homem foi Deus. Mas também somos evolucionistas, porque eu já saí da condição de Homo erectus, de Homo australopithecus, de Homo de neandertal, e todas as espécies humanas até vestirmos hoje a condição de sapiens. Então somos também evolucionistas, mas a criação é divina. O sopro de Deus criou o ser humano. Com todo respeito, por favor, admitimos, porque está na doutrina espírita, a evolução de todas as coisas. De viver o mundo mineral, de viver o mundo vegetal, de vivermos o mundo animal e de vivermos o mundo hominal. Mas quando tornei-me espírito, ali eu nasci. Porque ali eu recorro à frase do filósofo Descartes. Penso, logo, se eu não penso, eu não existo. Então nós nascemos homens. E ali começa. Deus criou o espírito simples e livre dos espíritos. Somos criacionistas. E antes? Bom, antes não era eu. Tinha alma? Tinha. Tinha sentimentos? Tinha absolutamente tudo. Mas não tinha individualidade. E aí ele questiona Adão. Olha, peraí. Não foi o primeiro, nem o único homem a povoar a terra. Até brinca Divaldo. Adão e Eva tiveram 3 filhos. Caim, Abel e Sete. Todo mundo esquece do Sete, coitadinho. O Sete
é relegado ao esquecimento. Porque Caim matou Abel e casou-se. Divaldo brinca, meu Deus, estão gravando isso. Divaldo casou-se com quem? Com a macaca? Não, casou com seres humanos, porque existiam seres humanos, né, há muito tempo. Né? A figura de Adão é uma figura de 4.000 anos. E a ciência já nos provou há muito que a humanidade antecede há muito 4.000 anos atrás. Em muito isto, em muito. Adão está na árvore genealógica desses grandes povos que veio trazer dos filhos de Noé, porque depois de Adão também a humanidade desapareceu, e um dos filhos de Noé que traz a árvore genealógica messiânica, que é Jesus. Né? Que trouxe inclusive os semitas, né? Que algumas pessoas são antissemitas, porque semita, né, ou sens, era este filho de Noé, que é a fase dos Messias, né? Por isso que existe esse termo aí terrível, terrível, não é? Antissemitismo. Deus abençoe a Israel e todos os povos, lógico, todas as pessoas que sofrem as guerras. Né? Mas muito bem, ele tem a coragem de ferir. Então o Espiritismo, sim, tem um conceito criacionista, mas também tem um conceito evolucionista. Porque amanhã, nós falamos aí dessas contas, nós estaremos aqui. E talvez não sejamos mais esses corpos, né? Nossas alterações biológicas vão acontecendo cada vez mais da necessidade do espírito. Quanto mais evoluído o espírito, tanto mais será evoluído o corpo humano para a demanda desse espírito superior. E nós vamos ter que ter alterações físicas também. Então, nós não somos isso aqui. Há um estudo antropológico, veja que coisa horrorosa, que diz que Spielberg estava certo. O ET é o nosso futuro. Que coisa horrorosa, certo? Narinas diminutas, bocas menores, cabeças maiores, braços mais longos que curam, pernas mais curtas. Né? Há um estudo. Isso é estudo. Né? Eu espero estar acostumado com isso no futuro. Mas também já vivemos a Lucy, né? A Neandertal, né? Toda peludinha. Né? Que as mulheres hoje brigam com qualquer, né, fiozinho aqui, né? Para não ter. Mas já fomos também esses seres, né, vestidos de pelos por todo o corpo. Então, há uma evolução. Nós estamos em evolução constante e algumas alterações do corpo, a ciência já chama de evolução filogenética. Alguns órgãos nossos estão perdendo efetivamente função e alguns pontos do corpo estão realmente mudando. E espero que isso aconteça, porque vamos ler também no Livro dos Espíritos, por exemplo, que a fase infantil nos mundos mais evoluídos é curta. E que as encarnações são longas, que perduram até 200 anos. Nós temos estrutura hoje, física, de 200 anos? Ah, mas não tem jeito, meu joelho não aguenta. Ele já está assim no 58, já está rateando. Né? Um já foi operado, não chega aos 200. Mas está aqui no Livro dos Espíritos. E a infância curta, bom, mas nós começamos a ver alguns espíritos geniais mergulhando no planeta. Adoro esse exemplo, contamos muito, tocando piano. Mas não tem destreza para tocar piano aos 2, 3 anos de idade. Não tem condições. Não tem pedagogo que ensine uma criança uma caligrafia aos 3 anos de idade. Como é que essa criança senta-se diante de um piano e toca todas as teclas lá? Que eu não sei tocar nenhuma. Que mão é essa? Que ele não tem nem ossos na mão para isto. Não tem força muscular para isso. Não tem nada. Certo? É o espírito, efetivamente, comandando um corpo frágil. Um corpo frágil. Amanhã, esses corpos frágeis estarão muito mais aptos. Essa geração que está de cabelo branco aqui, que somos nós, né?
era muito natural em nossos nascimentos, lógico que eu não lembro disso, né? Mas era muito natural a família perguntar, já abriu os olhos? Qual é a cor dos olhos? Ainda não abriu. Só com uma semana. Né? E eu brinco com isso, né? Quando o umbigo caía, a pálpebra subia. Certo? Devia até puxando alguma coisa aqui. Meu filho, eu recebo olho no olho. Meu filho nasce em 97 e ele olha para e sorrir. Ah, os oftalmos. Não, mas ele não conseguia ver. Eu, o quê? Viu e sorriu. E eu tinha testemunha do meu lado que impressionou-se com o olho esbugalhado olhando para mim. Certo? Ah, mas vai ser assim. E meu neto já vai chegar, ó, tô de volta. Eu, calma, rapaz, peraí, vai devagar. Certo? Você tem muita coisa para aprender. Assim será. Assim será. A evolução filogenética acompanha a evolução, a necessidade do mundo espiritual, que tem que ser transformado. Então, nós somos partícipes dessa revolução física que devemos. Mas vamos caminhar. Perispírito. Pronto. A grande aula da doutrina espírita. Nós somos trino. Nós, encarnados, somos corpo, espírito e perispírito. O espírito é dual. Olha que coisa chique. É dual. Espírito e perispírito. Eternamente. Não há espírito sem perispírito. Porque é a semimatéria que o espírito faz uso para interagir na matéria, no instrumento. Então o espírito precisa do perispírito sempre para interagir no instrumento. O perispírito de espíritos superiores, bom, é diferente do nosso, mas é um perispírito. É um perispírito. É uma substância semimaterial retirada do fluido universal. Olha que notícia de cada globo. Veja que avanço. Porque se eu estiver em outro planeta, não pode ter a densidade do meu, dependendo. Se for um planeta mais denso, um perispírito mais denso. Se for um planeta mais sutil, um perispírito mais sutil. De acordo com a necessidade do espírito. Sempre. Que envolve o espírito, permitindo-lhe elevar-se na atmosfera e transpor-se onde queira. Entenda esse envolver muito maior do que ser uma capinha para nós. Envolver é ser célula a célula. A matriz da unidade material é perispiritual. E isso é tão importante para nós sabermos. Porque já somos craques em dizer que, olha, eu tenho um problema cardíaco, porque em encarnações passadas eu andei flechando o coração das pessoas e levando-os à morte. E hoje eu sofro de vez em quando uma angina e cada agudização do processo é como se fosse uma pessoa que houvesse. Ah, Espiritismo explica isso. Explica. Explica que talvez eu tenha um problema de vista porque tenha abusado dos olhos ou olhado de maneira não respeitosa, que eu tenho um problema hepático porque abusei do álcool em vidas passadas e etc. Isso para nós é fácil entendermos. O que nós esquecemos é que nós continuamos a ter um perispírito. E um pensamento de raiva modifica as minhas células perispirituais que continuam a ser matrizes das células físicas. Então a raiva modifica a minha existência atual.
A pessoa rancorosa que descobre amanhã um problema mais sério e entra na casa espírita, meu Deus, o que eu fiz para merecer essa doença? Às vezes não está no ontem, está nos rancores carregados por toda uma vida. Neste momento, milhares de células nossas estão sendo destruídas naturalmente, fisiologicamente. Algumas hemácias estão perdendo suas funções, porque tem que perder. Elas não carregam mais as hemoglobinas, não carregam mais o oxigênio necessário. Então, o pâncreas chega assim, minha filha, vem cá. Saia de circulação. Vou jogar você no sistema linfático e o rim vai jogar você fora do corpo. E vamos fazer novos. Não, vou fazer novas imagens. Não vou deixar você, né, com anemia. Vamos trabalhar. Mas eu sou uma pessoa tão rancorosa, tão raivosa, de mal com a vida. Se está calor, ai meu Deus, está calor demais. Se está frio, meu Deus, ninguém aguenta um frio desse. Né? E é chuva, e é sol, e o trânsito, e não sei o quê. As células começam a receber a informação do Espírito. O gestor. O que é o Espírito? O que é a matéria? Instrumento do Espírito. Perispírito é matéria? Semimatéria. Instrumento do Espírito? Pronto. Veja que informação está no livro dos Espíritos. É por isso que André Luiz fala, nós vamos aprender a ser médico de nós mesmos. Não é esse André Luiz. Não, nem médico é. Estou falando do doutor André Luiz. Ele fala, nós vamos aprender a ser médico de nós mesmos. Porque o perispírito é a grande substância que molda-nos a vida. Aqui ou lá. Porque vamos encontrar espíritos que perderam um corpo físico e que choram suas dores. Estou com dor na perna. Meu filho, nem perna você precisa mais. Mas me dói. Criação de um perispírito mutilado. Veja que coisa rica é esse livro. Está vendo por que a humanidade deveria conhecer? Nós devemos conhecer esse livro. Mas continuar. Encarnação e reencarnação. Qual a função da encarnação? Questão 132. Deus impõe. Impõe, não é? Eu não sei se eu queria, tal. Eu acho que o mundo está muito perigoso. Estou passando. Me bota lá para 2224. Deus impõe ao Espírito com o objetivo de fazê-los chegar à perfeição. Quer ou não, aí a gente vai estudar lá, Livro dos Espíritos, encarnação compulsória. É bom que você não tem nenhum direito de escolher. Puf, dá um kick-lack, né? Dá um kick-lack na gente, desliga o disjuntor, puf, joga no ventre, quando você está abrindo o olho, vai, quem sou eu, onde estou, etc. Vai, porque você tem que ser perfeito. Você me representa. Mas tem uma coisa fantástica ainda na 132. Que está aqui. Visa também ao fim de habilitar o espírito a suportar a parte que ele toca na obra da criação. Visa habilitar-nos a ser esses deuses. A encarnação é necessária para isto, porque eu preciso de você. É Deus dizendo para nós, eu preciso de você. Eu preciso que você se habilite, porque você é meu filho, você me representa. E não está no mundo apenas para ficar escondido. Você não é avestruz para enterrar a cabeça na terra. Você é um espírito humano. E eu necessito de você. Na minha economia, na minha construção. Ninguém habita este planeta
sem uma concessão divina e sem a aquiescência do Cristo. Venha, você está sob minha tutela e eu quero que você esteja apto à obra da criação que eu espero que você faça. Olha que coisa grandiosa. Então podem sair por aí e dizer: o que eu sou? Assessor de Deus. Assessor de Deus. Porque é para isso que viemos. Somos assessores de Deus, às vezes, na paternidade. Somos assessores de Deus na irmandade. Somos assessores de Deus nas amizades. Somos assessores de Deus em nossas profissões. Todos o somos. Porque ninguém bate à nossa porta que nós não tenhamos comprometimento ou que não tenha sido orientado pelos amigos para que nós oferecêssemos a melhor palavra. Ninguém bate aqui a porta de Dona Sônia, de Alice, de Rosane, de Paiva, ou qualquer pessoa dessa casa, sem que essa pessoa estivesse: meu filho, faça a sua parte, porque vai chegar uma pessoa aí necessitada e as suas palavras poderão confortá-la, encorajá-la, esperançá-la. E é isso que eu espero que vocês façam. Olha que coisa fantástica. Está aqui nossas funções. Mas continua ainda sobre reencarnação. Não atingindo tais objetivos superiores numa só encarnação, faculta-lhes Deus novas provas em outras existências. E eu adoro essa expressão do Livro dos Espíritos. Porque a vida é uma só. Existências são várias. Costumamos falar muito isso. André, você acredita em outra vida? Lógico que não. Certo? Eu nasci simples e ignorante. Tenho evoluído através de muitas existências. Porque a vida, ela inicia-se e eterniza-se. E eterniza-se. É isso que somos, seres eternos. E é maravilhoso ler o Livro dos Espíritos. Consoante o princípio da justiça divina, segundo a qual todos os espíritos tendem à perfeição. Oh, Jesus Cristo, cheguei nem na metade, vamos lá. Eu leio com a tristeza isso, meu Deus. Eu ligo para os meus filhos me perdoem, pelo amor de Deus. Olhe, seu pai errou. Papai, não sei o quê. Um já escrevi para ele, agora deve estar dormindo. Virou alemão, imagine, 5 horas a mais, agora é horário de verão lá. Missão dos pais. Atenção a todos nós. Os filhos dos espíritas chegam à casa dos espíritas. Brinco muito com isso. Quando meu filho chegou na minha casa, eu quero ter a religião. Não, você já escolheu? Já me escolheu? Eu sou neto de espírita. Você nasceu na casa de um neto de espírita, você tem que ser espírita. E ponto final. E eu vou lhe dar as informações espíritas. Então, 2 obrigações que eu dei ao meu filho. Informações espíritas. Por morar em Pernambuco, eu peguei a camisa de 3 times. Camisa do esporte, oficial. Camisa de treino do esporte. Camisa reserva do esporte. Falei, entre esses 3 times, escolha um ou troque de pai. E pronto, graças a Deus, eles escolheram. Né? Mas brincadeiras à parte. Né? Brincadeiras à parte. Não é lógico que eles batem a nossa porta pedindo isso. Não é lógico. Né? E entendi, hoje entendo melhor, né? Tenho convicções espíritas, graças a Deus, mas não trabalho, porque um foi lá para o outro lugar do mundo, e o outro ainda está no Brasil, mas um dia eles focam a isso. Os espíritos dos pais exercem bem grande influência sobre os filhos, depois do nascimento destes. E tornar-se-ão culpados se vierem a falir no seu desempenho. Ei, peraí, não precisa escrever isso não. Mas os espíritos não chamam atenção. Olha, vocês não são meus assessores? Vocês não representam Deus? Não é um filho de Deus que recebemos? Ele não faz assim, toma meu filho e melhora ele para mim? Não é isso que Deus espera de nós? Não é isso que nós esperamos dos professores? Ensine meu filho.
que ele aprenda essa matéria? Ora, Deus também espera que nós melhoremos nossos filhos. Então tá aí, né? O princípio geral que os espíritos têm que contribuir para o progresso um dos outros. Isso é fantástico. É um princípio. Nós somos obrigados a contribuir uns com os outros. Há uma constante nos livros de Emmanuel, uma constante nos livros de André Luiz, que diz o seguinte: Deus usa a criatura para amparar a própria criatura. Pronto. É uma constante. Mas vamos caminhar mais um pouco para ninguém sair aqui pesaroso, né? Alma e corpo, eu vou pular. Estou vendo, pai. A vista de longe é boa. Está ali, ó. 8, meu Deus do céu, 8h25. Influi os espíritos em nossos pensamentos e atos, questão 459, conhecidíssima por todos nós. Muito mais do que supondes, de ordinário, eles vos dirigem. Essa pergunta requer muita reflexão e bom senso nosso. Nós não somos marionetes de espíritos, de maneira nenhuma. Influenciar e dirigir é influenciar e mostrar a direção. A influência depende de nós, de nossos pensamentos. Perdoe-me. Espíritos superiores, tudo sabem, tudo vê. Espíritos inferiores, só vê o que tem afinidade. Isso é tão verdade, para todos nós entendermos isso muito bem, que nós vamos ver as obras de André Luiz. Quando André Luiz estava nos ditos umbrais e reclamou de sua mãe a ausência dela naqueles 8 anos, quem lembra da resposta dela? Meu filho, todos os dias eu ia lhe ver. Em 8 anos, ele não viu uma vez a sua mãe. Por quê? Porque não estava sintonizado na condição de servir e amar. Então, os inferiores, eles não leem os nossos pensamentos. Esqueçam, eles são inferiores. Nós lemos os nossos pensamentos? Nós lemos o pensamento da pessoa? Eu, graças a Deus, não leio o pensamento da minha esposa. Poderia levar um susto. É melhor não ler. E é ótimo que ela não leia o meu. Porque somos inferiores. Mas os espíritos veem a forma, pensamento que criamos. Eles percebem se nós estamos com qualquer viciação. Eles veem. Sabe a única coisa bonitinha do Ghost, né? A única verdade é aquela, certo? Que a madame lá percebeu, o espírito viu. Aí ele falou, opa, ela me viu. Porque ele entrava no metrô, ninguém olhava, sintonizava com ele. Certo? Ele andava, ninguém. Quando ele viu aquela falsa médio, que tornou-se médio de verdade, ele, opa, ela me percebeu. Aí, agora, você me viu. Você é do meu time. Você é como eu. E aí, se eu ofereço a espiritualidade, meus vícios, os espíritos influenciam, nos dirigem e nos dão toda a condição de sermos nós orientados por eles. Agora, se eu elevo o meu pensamento, se eu procuro fazer o que Jesus me pede, orai e vigiai, para não cairdes em... Ora, se existe a tentação, se Jesus fala que poderíamos cair em tentação, é porque ela existe. E o que eu preciso fazer? Manter a vigília. Falar, opa, né? Sai, passarinho. Daí, ninho, esse pensamento não faz. Ele chega, mas não faz ninho. E aí, eu serei orientado pela espiritualidade. É só isso, não é? Não é ser assim. É uma pena, né? O nosso horário é sempre triste.
A lei de Deus está em nossas consciências, efetivamente, né? Não tem como ser diferente, que é a lei do amor. Ela está tanto em nossas consciências que até as pessoas mais brutais amam como o mais elevado dos seres. Porque não há amor maior. Há amor. Se não for pleno, não é amor. Então você pode pegar uma pessoa realmente extremamente embrutecida, mas que tem um amor a um espírito, que tem uma dedicação, porque a lei da consciência é o amor. E nós fomos feitos para o amor incondicional. Mas só passando, né, vai ser a última, pai. Não é a última, mas vai ser a última. Ao nos perguntar, por aí, qual a sua religião? Por favor, digam, se forem espíritas. Eu sou espírita cristão. Porque não existe apenas a doutrina espírita. A doutrina espírita é uma doutrina cristã por excelência. Nós somos cristãos. E isso está absolutamente comprovado no livro basilar da nossa obra, na questão 625. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de modelo e guia? A resposta mais curta do livro dos Espíritos: Jesus. Ponto final. Jesus. Nós somos espíritas cristãos e nós vamos passar, efetivamente, não é? E aqui faltou botar um dito que eu acho lindo, que está aqui, eu não sei porquê. Deixa eu enviar isso aqui para trás. Se não está, tem que estar. Isso é tão belo. Isso é tão belo. A história deste livro. A Laurente era uma pessoa que deixou um livro no parapeito, na ponte Marri, sobre o Sena. Certo? Esta obra salvou minha vida. Leia com atenção e tenha bom proveito. E aí o Joseph Pierre, que era uma pessoa, um livreiro, encontra, a história é linda, encontra o livro, tal, não sei o que, salvou-me também. Deus abençoe as almas que cooperaram em sua publicação e remete esse livro em página de couro e grafada em letras douradas para o nosso querido Kardec. Digo a vocês, este livro tem salvado nossas vidas. Pelo menos a minha. Muita paz, queridos. Jesus abençoe essa santa e bela doutrina a que todos nós somos convidados a frequentar. Muita paz.